Olá, bem-vindos à nossa continuidade da série Mitologia Grega. Como vocês sabem, faz alguns dias publiquei aqui para vocês o primeiro vídeo, a parte 1, que dizia respeito à origem e também o embate, entre os deuses para ficar com a soberania de tudo. Agora eu vou dar continuidade à nossa série e neste vídeo aqui eu vou falar para vocês especificamente sobre alguns deuses, inclusive aqueles que povoaram o Olimpo no imaginário dos gregos antigos. Olha, além de deuses, eu vou falar também de alguns seres mitológicos. Para começar, eu vou citar um ser bem interessante que às vezes não aparece na mitologia, raramente aparece. Eu estou falando de Nereu. Nereu. Nereu é um velho, né? Ele é sábio, é filho de um dos titãs também. Mas olha, essa sabedoria dele geralmente acaba provocando alguns problemas, porque ele também tem o dom da profecia, ele sabe os segredos, digamos assim, os segredos da profecia. De modo que Nereu não gosta muito dessa história de profecia, então o que é que ele faz? Ele se vale de um dos seus dons, que é o de se metamorfosear, ou seja, se transformar em alguma coisa ou se passar por outra para tentar ficar longe dos olhares das pessoas, né? Que bom seria se a gente nos tempos atuais tivesse muitos Nereus, né? Bem, mas até que ponto isso seria sadio, ter Nereus nos dias de hoje? Outro personagem muito bacana é Íris. A gente tem um deus mensageiro e tem uma deusa mensageira também. Íris, como faz lembrar, né, nossos olhos, por exemplo, tá? E nos remete, além de nossos olhos, nos remete também ao arco-íris. Pois é, Íris era uma espécie de deusa de uma personificação do arco-íris. É como se fosse o arco-íris em pessoa. E aí, quando ela não quer estar personificada, ela se transformaria no arco-íris. Além da Íris, nós temos também algumas outras criaturas. Bem, as arpias. Algumas pessoas já ouviram falar sobre esses seres mitológicos também, não é? Eram chamados aí de gênios da tempestade, no caso as arpias. Provocavam muita confusão. Eram mulheres aladas, portanto tinham asas, né? E nisso aí também garras muito bem afiadas, tá? Então as arpias, elas representavam um outro segmento e eram 3, para ser mais exato, tá? Bem, além das arpias, a gente pode citar também as górgonas. Eram outras criaturas também. E eram 3. Os gregos gostavam dessa história de tríade, né? Eram 3 górgonas. E elas, entre essas górgonas aí, estava a mais famosa delas, e aí eu tô falando da Medusa, você deve lembrar, né? Medusa, que é aquela mulher que tem os olhos petrificantes, portanto você não pode olhar para ela, e ao mesmo tempo tem cabelos ali em volta, na sua cabeça tem várias serpentes em volta. Então, a Medusa é um ser interessantíssimo que, evidentemente, já apareceu aí em vários mitos. Mãos de bronze, asas de ouro, um olhar petrificante, ou seja, capaz de transformar todo mundo em pedra. Então, assim eram as górgonas. E a Medusa era uma delas. Eu lembro aqui que o deus Poseidon, ele era completamente apaixonado pela Medusa, mas esse amor era impossível, e em determinado momento, quando um herói chamado Perseu acabou cortando a cabeça dela, sangue da Medusa acabou caindo no mar. E aí, desse sangue aí, nessa junção desse sangue com a água do mar, acabou nascendo um ser mitológico muito bonito chamado Pégasus. Isso. Pois é, mas aí é outra história, né? Bem, gente, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Olha, por falar em Pégasus, que ali no caso é um cavalo, a gente vai falar antes em Cérbero. Quem é Cérbero? Opa, Cérbero já faz você lembrar cérebro, cabeça. Pois bem, Cérbero era um cão de 3 cabeças, ele era responsável por guardar as portas do inferno. Então muita gente, quando morria, o pai, os familiares iam lá, colocavam uma moeda na testa do morto, né? E também colocava um pouco de farinha, né? E assim a pessoa, quando embarcava para tentar entrar então no paraíso dos mortos, ou então para entrar ali no mundo dos mortos, tinha que dar essa moeda
para Caronte. Caronte era um barqueiro, ele só levava você se você desse uma moeda de ouro para ele, tá? E ao chegar ali na entrada dos portões do inferno, você tinha que distrair o cão de 3 cabeças, no caso Cerberus, e para isso você dava alguma coisa para ele comer, tá bom? Então Cerberus é um cão de 3 cabeças, protetor, guardião, no caso dos portões do inferno, por isso ninguém entra e ninguém sai, a não ser que consiga enganá-lo, né? Bem, gente, vamos aqui dar uma olhada em outro, Pégasus, que a gente havia falado há pouco tempo, tá? O Pégasus, ele nasce, como eu disse para vocês, do sangue da medusa em contato com a água do mar. E como vocês sabem, o mar ele é caracterizado, ele é personificado por Poseidon. Daí nasce Pégasus. Tem uma história bem bacana sobre Pégasus. Ele é um cavalo alado, ou seja, de asas, é um cavalo imortal. E nós vamos contar aqui também que ele tem uma relação bem forte com um herói grego chamado Belorofonte. Eu até mesmo quando li pela primeira vez o nome desse rapaz, olha, Belorofonte. Pois é, Belorofonte foi tentar uma batalha em Corinto. E aí, para tentar vencer uma quimera que tinha lá, uma espécie de dragão, né, ele acabou tendo que contar com esse cavalo aí chamado Pégasus. Foi dado por Atena, no caso, uma espécie de rédea de ouro, tá? Em que ele poderia controlar o cavalo imortal. Ele vence então a batalha, mas em determinado momento o Belorofonte quer bancar um grande deus, quer ser digno do Olimpo também e acaba voando em direção ao Olimpo. Quando Zeus percebe que Belorofonte está sobre o Pégasus voando em direção ao Olimpo, o Zeus fica muito chateado, possesso mesmo, irado, né, tamanha audácia, e acaba então fazendo com que uma abelha pique o Pégasus. E aí o Pégasus fica exaltado e acaba derrubando o Belorofonte de uma altura. O herói, só não morre porque lá embaixo uma deusa, a Atena, acaba então fazendo com que o chão se torne movediço e também se torne mole. Isso vai amortecer a queda do Belorofonte. Já o cavalo Pégasus, o cavalo de asas imortal, ele continua subindo em direção às estrelas. Quando chega lá, o Zeus transforma ele numa constelação. E aí passam a chamar essa constelação de constelação de Pégasus. Interessante, né? Essa parte aí dos mitos. Bem, além também, claro, evidentemente, dessas personagens aí, nós temos, por exemplo, a Esfinge. Né? Para quem não sabe, a Esfinge era uma espécie de metade leão ou leoa e metade mulher, e essa Esfinge ficava guardando os portões de Tebas, que era uma cidade muito importante naquele tempo, e para que as pessoas pudessem passar ou entrar em Tebas, elas tinham que adivinhar um segredo, um enigma, na verdade. Então, a Esfinge lançava um enigma e se você não soubesse decifrar o enigma, a Esfinge ia lá e devorava você. Sabe aquela história de decifra-me ou devoro-te? Bem, ela nasce mais ou menos daí, tá? Então, conta-se a história que em determinado momento alguém consegue vencer essa Esfinge aí. Mas isso já é um outro mito que eu posso contar em um outro momento para vocês, tá bom? Bem, então, saindo um pouquinho da Esfinge, eu vou citar também outra criatura, são os Ciclopes. Os Ciclopes são filhos de Urano. Você já viu o primeiro vídeo, sabe que Urano também era um dos principais, dos primeiros deuses. E aí, os Ciclopes eram gigantes de um olho só, tá? E esse olho ficava na testa. Havia praticamente três, se eu não me engano, 3 Ciclopes. E eles eram ótimos fabricantes, tanto que o deus ferreiro, que é o deus Hefesto, acaba se juntando aos Ciclopes para que todas as grandes armas ou as grandes construções de ferramentas sejam feitas pelas mãos também dos Ciclopes. Claro, sempre ali coordenado por Hefesto. Olha, entre esses monstros aí tem um que chama muita atenção e até hoje muita gente tenta pelo menos desenhá-lo ou ter uma imagem dele. Bem, a gente está falando de um monstro chamado Tífon. O Tífon, ele foi um monstro que meteu medo na maioria dos olimpianos. Ele, para começar, é o maior gigante de todos, a cabeça dele batia nas estrelas, né? Outra coisa, em vez de dedos, ele não tinha, no lugar dos dedos, ele tinha cabeças de dragão no lugar. Pois é, olha, 100 cabeças de dragão no lugar dos dedos.
Olha só, você acha que já parou por aí? Da cintura para baixo, gente, o corpo dele era envolto, cheio de víboras, né? E olha, ele também lançava chamas de fogo diante dos seus adversários. Botou muitos deuses para correr. Só quem topou lá a batalha com ele foi Zeus, né? Zeus, depois de muitas derrotas, acaba vencendo o Tifon, que é o maior gigante, aquele que meteu medo até mesmo em todos os deuses, né? Ele foi o último adversário de Zeus, tá, gente? Então, depois de Tifon, a gente vai passar para um outro deus. Esse outro deus já é um deus mais charmoso, já é um deus mais elegante, já é um deus mais amistoso, tá? É um deus considerado deus da beleza, é um deus das artes, é um deus da música, tá? Ele é um deus muito importante, a gente está falando do deus Apolo, isso, né? O deus Apolo é um dos deuses mais importantes da mitologia grega, tá? Ele é um deus também da vidência e é por isso que ele tinha um oráculo em Delfos. Na verdade, esse oráculo não era dele, era de uma outra deusa chamada Temis. Mas aí o Apolo vai lá e toma o oráculo, veja só, tomou para ele. E aí lá naquele oráculo acabou deixando uma espécie de ninfa, né, uma sacerdotisa. Então, todas as vezes que alguém precisasse de alguma informação sobre o futuro, perguntava à sacerdotisa, digamos assim, o espírito de Apolo encarnava nessa sacerdotisa e trazia uma informação, tá? Então, vem daí. O interessante, gente, é que o Apolo, ele acabava se dando mal nas suas paixões que ele tinha por aí. Ele se apaixonou por Dáfne, tá? Uma outra personagem grega, só que Dáfne não quis nada com ele, tá? Nada, 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 nada. E aí ele correu atrás de Dáfne, Dáfne correu dele. Quando viu que não podia mais, a coitada da Dáfne pediu para ser transformada em alguma coisa, para que o Apolo não fosse mais atrás dela, né? Então, transformaram a pobre Dáfne num loureiro. Sabe aqueles loureiros muito bonitos que muitas vezes são colocados nas cabeças dos vencedores, né, de alguma coisa? Foi muito utilizado, inclusive, nos primeiros Jogos Olímpicos que aconteceram na Grécia, né? Era uma espécie de troféu, era um loureiro sobre a cabeça. Era muito bacana mesmo. Então, outra personagem também ficou muito famosa, né, no caso do Apolo, foi a questão da Cassandra. Cassandra foi uma mulher que Apolo correu atrás também, corre para cá, corre para lá. Cassandra não queria nada com ele e aí disse não para o deus Apolo. Apolo ficou com tanta raiva da Cassandra, Cassandra só queria também entender um pouquinho do dom da vidência, né? Pois é, não aprendeu, porque Apolo disse o seguinte: você não quer nada comigo não? Então Apolo cuspiu na boca da Cassandra e a partir daí ele lançou uma maldição. Ninguém mais acreditaria nas vidências de Cassandra. Então, pobre da Cassandra. Ela falava suas vidências, acertava, mas ninguém acreditava. Então esse foi um outro problema também envolvendo o deus Apolo, tá? Bem, gente, olha, tem um outro deus que eu falei há pouco, é o deus Hefesto. Ele é chamado de deus ferreiro, deus do fogo, mas do fogo por quê? Porque ele utiliza o fogo justamente para fazer suas ferramentas, as ferramentas mais resistentes entre os deuses do Olimpo. Há quem diga que foi ele que produziu o raio de Zeus e outros apetrechos também de outros deuses, né? Olha, mas tem uma coisa muito engraçada. Diz que em determinado momento, eu tenho fotofobia, de vez em quando fica meio assim. Dizem que em determinado momento o Hefesto, ele pega a esposa dele traindo ele, né? Ele está sendo traído pela esposa. E a esposa é nada mais, nada menos que Afrodite, a mais bela das deusas. Então ele pega Afrodite traindo ele. Como? Não é o Sol, que tudo vê e diz: olha, cuidado, tua esposa está te traindo com Deus Ares, ou seja, com teu próprio irmão. Então o que acontece aí, né? Lá vai então o Hefesto, ele faz uma espécie de rede invisível. Quando a mulher dele, a esposa Afrodite, vai ter algum tipo de intimidade com Ares, essa rede acaba se fechando e prende os dois lá. Então Hefesto acaba mostrando para todos os deuses a traição. Tem uma outra coisa também que chamou muita atenção no caso de Hefesto, é que ele é um deus manco. Por quê? Assim, coxo mesmo, né? Caminha, vai mancando. Porque em determinado momento diz que Hera, que é a mãe dele, e Zeus tiveram uma discussão bem séria lá no Olimpo e ele acabou tomando as dores de um dos dois, né? Tem mito que diz que ele tomou as dores de Zeus, tem mito que diz que ele tomou as dores de Hera. Bem, a verdade é que um deles acabou com raiva, jogando o pobre do Hefesto lá de cima. O Hefesto passou um dia inteiro caindo, gente. Um dia inteiro caindo. Quando caiu, se arrebentou todinho. Só não morreu porque ele é um deus e é imortal. Mas ficou coxo, ficou manco, viu? Então, olha, além disso, nós temos Afrodite.
Afrodite, claro, a gente já tinha falado dela aqui, né, esposa do Hefesto. A Afrodite é considerada a mais bela de todas as deusas, tá? E quem escolheu foi Paris. Então, olha, o fruto foi jogado pela discórdia e disseram, o fruto aqui vai para a mais bela das deusas. Atena queria ser a mais bela das deusas. Hera também queria ser. A Afrodite também queria ser. O jovem Paris, então, ficou incumbido aí da situação de escolher, né, a mais bela das deusas. Ele escolheu Afrodite. Bem, a história de Afrodite é que, no caso dela, gente, ela teria nascido de Urano, como eu já falei lá no outro vídeo, né? Então, do sangue de Urano que caiu, né, tá? Dos órgãos genitais de Urano, caiu então no mar, acabou se formando então essa deusa, que foi a deusa Atena, tá certo? Perdão, foi a deusa Afrodite, tá certo? Então ela nasce exatamente nessas circunstâncias aí, tá certo? E é sempre lembrada como a deusa do amor, da lasciva, da conquista. Então é a deusa Afrodite. E aí, para falar mais, nós temos a deusa Atena. A deusa Atena. A deusa Atena era vista como a protetora das cidades, a protetora dos gregos. A deusa Atena é aquela que tinha como principais concepções a sabedoria, o conhecimento, mas também a estratégia de guerra. Era ela quem colocava racionalidade nos guerreiros durante as guerras e aí fazia com que eles vencessem muitas batalhas, tá bom? Não era à toa que todas as pessoas que moravam na cidade tinham sempre um templo para Atena, porque ela era uma espécie de protetora da cidade mesmo, tá? Olha, gente, conta-se aí uma história que Atena teria nascido de uma forte dor de cabeça que o Zeus teria tido. Pois é, o Zeus teve uma forte dor de cabeça e aí a cabeça do Zeus foi aberta a machadada pelo Hefesto e quando abriu, a nossa querida Atena saiu de lá de dentro, né? E aí saiu já toda com a armadura, toda muito bonita, com o cetro e tudo, né? Deusa Atena, tá? Por isso essa racionalidade, por isso essa espiritualidade dela também, tá? Além disso, tem um episódio assim triste envolvendo a Atena. Disse que quando ela era mais jovem, mocinha, pequenininha, estava brincando com uma menina chamada Palas, tá? Que era filha de um outro deus. E aí, sem querer, a Atena acabou matando a pequena Palas. Ela ficou tão triste, a Atena, que acabou construindo um monumento muito grande com a imagem da pequena Palas, um monumento grande. E ela, depois de construir esse monumento, começou a fazer também suas orações para Palas, né? Era um lugar de devoção, né? E a essa estátua ela chamou de Paladino, em homenagem a Palas. E depois essa estátua foi parar em outros lugares, é vista como sagrada, como algo que representa a sabedoria, o conhecimento, enfim, né? Tudo que existe de bom. E é por isso que hoje, quando você está tentando sempre mostrar que está acima dos demais, no que diz respeito à bondade, ao amor, à generosidade, e que você conhece tudo, e que você é puro, logo chamam você de o paladino da justiça. Vem daí, tá? A expressão. Bem, aí a gente tem um irmão de Atena que ela vivia brigando o tempo inteiro com ele. A gente está falando do Ares. Ares é aquele chamado deus da guerra. Ele só sabe pensar em guerra, o Ares, né? Detestava praticamente a irmã Atena, né? E aí, gente, uma coisa bem bacana é que é importante dizer, o Ares, ele tinha 4 demônios que seguiam ele, né? Esses 4 demônios aí eram o temor, o terror, a discórdia e o outro, o temor, o terror, a discórdia e o outro era o Enio, né? Quem era o Enio? Era justamente aquele faminto por guerra. É por isso que o Ares não parava de guerrear, minha gente, né? Era guerra para todo que é lado, né? Então, olha só, vamos falar agora de Deméter. Deméter era irmã de Zeus, uma das primeiras deusas, inclusive. Rapaz, né? Deméter acabou em determinado momento perdendo a filha dela. A filha dela chama-se Perséfone. Disse que a filha dela estava ali plantando, semeando algumas coisas, quando de repente, quem é que aparece? Aparece o deus do submundo. A gente está falando de Hades, um dos irmãos de Zeus, né, dos soberanos. Tá? E aí Hades vai e rapta, né, a Perséfone para o mundo, no caso, para os tártaros, né, para o inferno. É lá o lugar dele.
E a pobre da Deméter começa a procurar a filha e não acha de jeito nenhum. Perséfone faz até um jejum, mas não consegue, acaba comendo alguma coisa lá no inferno, por causa disso ela acaba ficando por lá. Logo depois, Zeus vai ter muita pena da Deméter e acaba dizendo, olha, você vai poder ver uma vez por ano a sua filha Perséfone. E é assim que as coisas acontecem. Tá? Bem, então para terminar tem Hades, Poseidon e Zeus. Zeus é o pai de todos os deuses, dizem que ele era super mulherengo, inclusive, não deixava passar nenhuma, às vezes, inclusive, se transformava em animais para conseguir conquistar as humanas mortais. Ele teve vários filhos na Terra, inclusive um deles seria o próprio Hércules. O Perseu também seria um outro. Então, povoou, né, a Terra inteira com aquilo que a gente chama de semideus. O Hércules era um deles, inclusive, não é? Bem, gente, então Deus é o Zeus, era o deus dos raios. Esses raios aí metiam medo em muita gente. Tá? Conseguiu ficar como chefe de todos os deuses depois de uma batalha contra Tifon, e aí venceu essa batalha, né? Por causa dessa vitória ele acabou sendo soberano, se tornando soberano de todos os deuses. O outro irmão dele também é o Poseidon, acabou ficando através de um sorteio com o reino das águas. Então tudo que existe água ali tem o domínio de Poseidon, que é o deus das águas, dos mares, por aí vai. E o outro ficou com o submundo, que eu falei agora há pouco, que é o deus Hades. É ele o responsável por observar as almas, comandar tudo lá no inferno. Bem, se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar, você pode dar um like aí se você preferir, você pode comentar e você pode se inscrever no canal do YouTube. Vá lá, procure por Wellington Gonçalves Brasileiro, se inscreva e essa série vai continuar. Esse foi apenas o segundo vídeo, ou seja, a segunda parte. Vem mais por aí para você. Gente, até a próxima. Tchau!